Oi, pessoal, tudo bem? Como a gente teve alguma dificuldade no sentido de aula, devido à última aula a gente ter uma tempestade com o cancelamento da aula, eu queria vir aqui e gravar uma aula para vocês não ficarem prejudicados, tá? Então, dando continuidade àquilo que a gente está falando, a gente vai começar para vocês a questão de noções de limite e continuidade, tá? Para progredir com a disciplina. Então, é a parte essencial, uma parte primordial para vocês começarem a entender, tá? Essa questão relativa à disciplina de cálculo que a gente vem conversando, tá ok? Dentro disso, é importante, vou colocar um pouco acima, opa, não, acima a minha imagem. É importante que vocês tenham uma sensação, tá? Ou um conhecimento, tá? Do que é continuidade, tá? Que é a questão que eu venho falando para vocês dentro de cálculo diferencial. É importante que vocês tenham noção do que é cálculo, né? Acima daquilo de como fazer, que é um fim, né? Para chegar naquilo que a gente quer aprender. Dentro disso, continuidade. O que é continuidade, tá? O que é algo contínuo, tá? A gente diz que algo é contínuo quando ela não possui interrupções, tá? Um exemplo importante, um exemplo que a gente tem mais tátil, mais real, que a gente mais percebe é a questão do tempo, tá? O tempo é algo contínuo. O tempo é algo que não tem nenhuma interrupção, né? Não tem como você parar o tempo em determinado momento. Então a gente diz que o tempo é algo que ele é contínuo, tá? Quando a gente trabalha dentro do cálculo diferencial integral, quando a gente trabalha o cálculo, a gente tem, a gente conversou antes, né? Eu vou retomar um pouco isso para vocês, porque faz um tempo em relação à aula. Eu sei que vocês devem ter continuado a estudar, continuado a manter feitos exercícios, feito tudo, refazendo, para até, né, manter o conhecimento em dia, né? Não tenho dúvidas que vocês fizeram isso, tá? Quando a gente trabalha continuidade dentro do cálculo diferencial, dentro da matemática, dentro de uma função, a gente pode determinar aqui, tá, que essa função é contínua em A, tá? Por quê? Porque não tem interrupção, tá? Então, quando a gente trata da questão de cálculo, de continuidade de cálculo diferencial integral, a gente pode perceber quando uma linha é contínua, quando não tem interrupções. Então, a gente pode falar, aqui onde vocês estão vendo, que essa função é contínua em A, tá? Contínua em A. Agora é importante que eu traga para vocês funções que são descontínuas, tá? Como a gente você para entender, ó, contínua então é essa questão, quando a gente tem uma função, ela mantém essa continuidade, né? Ela mantém o padrão que ela estava determinando, estava estabelecendo, então ela estava uma função, uma parábola, né? Invertida, né? Parte de uma parábola invertida, onde ela tem a tendência a se tornar uma constante, tá? Como a gente pode ver aí, ou seja, em y, tá? Que é é, esse eixo, tá? Ela tem a tendência, tá? Ela começou com um crescimento alto, tá? Mas ela tá com a tendência de manter agora uma constância, fixar num valor comum, tá? Mas, contudo, todavia, entretanto, ela é uma função contínua, ela não tem uma descontinuidade. Quando a gente trabalha funções descontínuas em A, tá, para um exemplo, é que ela não mantém essa continuidade. Olha, pode ver no exemplo A. Tá? O que a gente tem no exemplo A? Tá? No primeiro exemplo, né? Em a gente tem a continuidade, a gente tem uma linha reta, tá? Que ela estabelece uma continuidade até A. A partir do A, ela não é contínua. Vocês podem perceber claramente, segundo o exemplo, que ela é descontínua, porque ela não mantém essa continuidade. Ela deveria ter crescido ou está caindo, mas ela não mantém essa continuidade. Então a gente percebe que o primeiro exemplo, tá, da esquerda, não é contínua em A. O exemplo do meio também, né, a gente tem uma descontinuidade, tá? Então em A, essa função é uma função só, tá? Então até o ponto A, ela age de uma determinada forma, a partir do ponto A,
ela tem uma outra característica. Mesma coisa que o primeiro exemplo, tá? Então, ela é descontínua em A, tá? Então, claramente, tá? Primeiro e segundo exemplo, a gente tem uma continuidade e uma mudança de padrão da função a partir do ponto A. No exemplo B, a gente não tem uma mudança de padrão, mas naquele ponto em específico, no ponto A em específico, dentro do infinito pontos que a gente tem ali, naquele ponto especificamente, ela é descontínua, tá? Então podemos afirmar, tem um ponto lá, que ela é descontínua. Então é importante, tá, que vocês entendam esse conceito inicial da questão de continuidade e descontinuidade de uma função. Por quê? Porque justamente isso, a gente vai trabalhar com esse conceito de continuidade e descontinuidade ao longo do tempo, tá? Noções de limite e continuidade, tá? Função. Função é aquilo que eu mostrei para vocês, esse é o retirado, tá, do livro de cálculo em quadrinhos, tá? Vou deixar um negócio mais suave para vocês, para eu poder extrapolar quando eu pedir para vocês fazerem algumas continhas, tá? Dado um ponto x, seguimos a seta até um ponto f de x, tá? Essa é uma forma de ver a função. Por quê? Porque a gente tem um ponto, passa por alguma coisa que a gente não precisa saber o que que é, tá? Esse é um objeto, nem sei definir o que que é isso, mas ele sai com outra característica, outro formato, até o mesmo, mas ele passa por algum processo que ele se modifica, tá? Então, dado um ponto x, seguimos a seta até um ponto f de x. Então, dado um x, temos um ponto f de x, que é o y, tá? Dentro de uma bidimensionalidade, tá? Dentro do eixo x e dentro do eixo y, que é o que vocês estão acostumados. Poderíamos ver algo em 3D? Poderíamos, em álgebra linear, mas é algo que a gente não quero passar para vocês, tá? Então, aqui, ó, um exemplo nesse sentido, tá? A gente tem esses pontos aqui, tá? O ponto A, tá? E a gente quer saber, no cálculo, tá? A gente quer saber como são, tá? Não como é, como está escrito aqui, como são os valores nas proximidades de f de A. Porque como são os valores? Eu tenho que ver como é que está o valor à esquerda e o valor à direita, tá? Infinitamente próximo. O que quer dizer isso? O mais próximo possível, tá? De uma forma infinita. Quando a gente trabalha, e essa eu acho que é a grande dificuldade, né, muitas vezes no cálculo diferencial integral, essa questão desses termos, essa questão dessas representações infinitesimais até. Então, o que é algo muito próximo no infinito? É algo extremamente próximo, mas não faz parte daquele ponto, mas o mais próximo que a gente tem daquele ponto, algo infinitamente próximo. Então a gente quer, quando a gente define essa questão de continuidade, noções de limite e continuidade, a gente quer saber não o ponto A especificamente, mas o ponto mais próximo, tanto à esquerda quanto à direita. Para quê? Para saber, é a única forma de saber se tem essa continuidade dentro de uma função, tá? Então, uma questão interessante, e vindo disso, essa consideração surge a partir da ideia básica de Newton, tá? E Leibniz, grande matemático, tá? Quando a gente trabalha a questão de cálculo, a gente fala muito de Leibniz que fundamentou, de alguma forma, o conceito de cálculo diferencial integral, tá? Então, ele fez a parte matemática, Newton mais a parte física. Então, a ideia surge a partir de Newton e Leibniz para calcular a velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? A velocidade naquele momento, tá? Que a gente tem que V igual a limite de a delta x sobre delta t, uma variação de tempo, tá? Uma variação de posição em relação à variação de tempo, quando o tempo tem a tendência de ser zero, tá? Por que o tempo tem a tendência de ser zero? Porque é aquele momento exato, tá? Então, quando tem a tendência, não é quando o tempo é zero, porque quando o tempo é zero não existe, o tempo não tem como ser zero, mas é algo extremamente próximo a zero. Então, por isso que a fórmula da velocidade é dada por derivada de x em função do tempo, tá? dx dt, tá? Então eles queriam calcular a velocidade em um exato momento,
tá? A velocidade normal. Então, se calcula com a distância sobre tempo para fazer a velocidade instantânea. Teremos que ver a distância que determinado corpo percorre em um tempo muito próximo de zero. Não zero, mas muito próximo de zero, tá? E isso é extremamente importante a gente ter esse entendimento. Velocidade instantânea, como se fosse uma foto, tá? Em que a gente vê o carro paralisado, o carro parado, mas ele não está parado porque é uma distância muito pequena que ele andou num determinado tempo muito tendendo a zero, tá? Já no limite, tá? A gente quer saber o que ocorre nas proximidades. Realmente próximo, mas não no ponto, tá? Mas não no ponto. Ou seja, vamos desmiuçar isso parte a parte para vocês não terem muita dificuldade em relação a isso. Como eu disse para vocês não entenderam cada parte, né? Até aqui, volta o vídeo, vê mais lento. Estamos falando de continuidade, limite. O que é cálculo diferencial integral que as pessoas têm tanta dificuldade, tá? Então aqui, ó, para vocês, ó, botar até mais para baixo aqui para vocês verem, tá? Então, no limite, queremos saber o que ocorre nas proximidades, realmente o próximo, mas não no ponto, tá? É importante vocês terem essa noção disso. Então aqui, ó, a gente tem um ponto 1, tá? F de 1. Como eu disse, vocês aprenderam funções, tá? A substituir. Teve aula, teve avaliação em referente a isso. Se vocês não pegaram, tá, anteriormente essas noções, tá, vocês não vão conseguir fazer as funções, tá? Não vão conseguir substituir as funções. Então, f de 1 igual a 1, queremos saber a proximidade, não onde é. Então, a gente tem f de 1, que é f de 1. A gente tem a substituição lá, tá? 1. Quando y, tá? Quando y é igual a 1, qual é o valor de x, tá? Então, substitui lá, tá? Então, a gente tem que o valor é igual a 1. Então, quando x é igual a 1, y é igual a 1. Pode ver lá, ó. X é o eixo ordenado, é o eixo horizontal, tá? Y é o eixo vertical. Quando x é igual a 1, temos que o y é igual a 1. Só que assim, como eu disse para vocês, tá? Eu quero saber a proximidade, tanto à esquerda, tá? Quanto a proximidade à direita. Eu não quero saber o ponto 1, eu quero saber o mais próximo do ponto 1 à esquerda e o mais próximo ao ponto 1 à direita, tá? E aí que surge a questão de saber se uma função é contínua naquele ponto 1, não importa o ponto 1, eu quero saber se é contínua lá. Mas para descobrir, não importa o número 1, importa o que é mais próximo de 1, tanto pela esquerda, ou seja, tá? Ou seja, 0,99999 infinito, tá? E 1,0000000, 3 pontinhos 001, mais próximo do 1, de forma infinita à direita, tá? Entenderam até aqui? Se não, volta. Se não, reflita mais sobre isso, tá? Mas eu estou à disposição também para questão de dúvidas, tá? Mas é importante vocês entenderem cada passo, cada etapa para entender direito o que é cálculo diferencial integral. Mas uma coisa que vocês precisam ter em mente, tá? É esse conceito de função. Aqui a gente tem uma função de x ao quadrado, ou seja, é aquilo que vocês aprenderam na aula anterior. O que é uma x ao quadrado? Você tem que saber montar essa função, tá? Então vocês têm que fazer e montar essa função para poder descobrir, né, se ela é contínua à esquerda ou contínua à direita, tá? Então você tem que saber montar x ao quadrado, né? Quais valores que eu tenho quando eu substituo por 1 lá? Qual o valor de x? 1, que 1 ao quadrado é 1. Quando é 2, tá? Qual o valor de x? Então aqui, ó, olha que interessante aqui que vocês podem ver, tá? Quando a gente tem o valor de x igual a 2, a gente tem o valor dele em y, que não aparece, mas pode ver que sobe bastante, é igual a 4, tá? Vocês têm que saber isso, tá? Porque faz parte do conteúdo. Logo, o limite dessa função quando x tende a 1, tá? É 1, tá? Então, ele não é descontínuo. Então, a gente chega à função, tá? Ó, à direita, qual o limite dele? Qual o valor? Quando é bem próximo de 1, é 1, tá?
e quando é bem próximo de um à direita ou à esquerda, também é 1. Quando a gente tem, né, estabelece que tanto a direita quanto a esquerda é próximo desse 1, a gente tem que há limite da função e ele é igual a 1. Então, limite de x ao quadrado é igual a 1 quando x tende a 1, tá? É essa a notação que a gente tem. É isso que vocês têm que ter em mente. Limite de x ao quadrado, tá? É igual a 1 quando x tende a 1, tá? Então, essa setinha para lá e o igual a 1 indica que x tende a 1. Limite significa o limite de funções, notação básica de matemática, tá? Também é preciso vocês saberem disso, tá? É, certo? Alguma dúvida? Não? Não ouvi dúvidas? Ok. Vamos dar continuidade na disciplina. Então, voltando aqui, tá? Para não atrapalhar, porque isso é preparado para ser online, eu faço uma apresentação para vocês, tá? Ó. Então aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Determine o limite de 2x menos 1, tá? Então a gente tem a função 2x menos 1, tá? Quando x tende a 3. Quando a gente usa a notação 3 e esse negativo em cima do 3, a gente está vendo para a esquerda, tá? Então negativo é esquerda, tá? Não tem nada a ver com política, tá? Não tem nada a ver com isso, mesmo porque senão seria o contrário, talvez, não sei. Não entro nessas questões políticas. E quando a gente se refere à direita, a gente põe um sinalzinho de positivo. Então, direita é positivo, esquerda é negativo, tá? Então, a gente tem que, como a gente quer ver os valores, olha só que bonito, olha só que interessante. Então, sinal negativo, estamos verificando o que ocorre nas proximidades à esquerda. Já está lá escritozinho para vocês. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir de uma forma, tá? Limite de 2x menos 1. Então, é só substituir lá, tá? Algo até aproximar de 3. Como eu disse para vocês, eu quero um valor bem próximo de 3, mas eu não quero 3. Então, não adianta eu substituir por 3 lá, ó. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, o limite é 5, vai estar errado. Nós vamos estar fazendo isso por quê? Porque pode dar erro, tá? Pode acontecer uma coisa mágica e não ser. Então, assim, ó. Então, tem que fazer valores próximos. E aí ver aonde está tendendo esse número. Quais são os números mais próximos de 3? 2 é o mais próximo? Número inteiro, sim. Mas tem uma infinidade de números entre 2 e 3, tá? Infinidade. Então tem que fazer chegar de 2 até 3. Então eu tenho 2, 2,5, 2,9, 2,95, 2,99 e 2,999. E aí pode usar, eu quero que vocês usem calculadora para isso, porque o interessante é que vocês aprendam o significado, tá? Cálculo vocês aprenderam muito bem até aqui, né? Dá para ver nas provas que a gente fez até hoje, que vocês têm um conhecimento ótimo de matemática básica, né? Sabem fazer o cálculo, fazer 299, substituir lá, multiplicar por 2, vocês são ótimos, tá? Já dá para saber isso. Então vamos pegar uma calculadora e ver. Quando o limite é 2, quando eu substituo por 2, é 3, tá? Até chegar no limite que é próximo de 5. Dá para ver que está vindo de 3 até 5. Dá para ver, eu enxergo isso. Fazendo o quê? Fazendo essa substituição, tá? Fazendo essas substituições, eu posso perceber que o limite, tá? O limite à esquerda, que é o negativo, tá? Tende a 3. Ou seja, quanto mais o x se aproxima de 3, tá? Que ele está tendendo a 3, ó, o x está se aproximando de 3, tá? Temos o valor em y de f de x vai se aproximando de 5, tá? Então, novamente, verificando o limite à esquerda, tá? Que é o negativo, tende a 5. À esquerda, então quando eu vou chegando perto de 3, tá? À esquerda, se a esquerda tem que ser no número menor, tá? Para o maior, para o 3, tá? Por isso que é a esquerda. Estou vindo do valor à esquerda, tá? Do 2. Qual o valor que tem à esquerda do 3? O 2. Vou me aproximando e vou chegando aqui número, 5. Tá, e pela direita? Se você fez pela esquerda, e direita é o positivo, o que acontece
que acontece quando eu venho pela direita? Vamos lá ver, então. Tá. Quando o 3 vem pela direita, quando está vindo pela direita até a esquerda, qual o número que tem para frente? Não é mais o 2, né? Estou vindo da direita, a gente tem o valor, que valor? Que valor? O valor 4, né? Tem o 3, aí está vindo à direita, eu tenho o valor 4. E aí eu tenho que chegar até o 3, então ele vai diminuir, não vai aumentar que nem do 2 para o 3, tá? Então, quando é 4, substitui lá. 2x menos 1, 2 vezes 4, 8 menos 1, 7. Quando é 4, o valor de fx é 7, tá? Quando é 3,5, é 6. Quando é 3 e 1, estou chegando perto do 3, ó, pegando números cada vez menores. 5,2. Quando é 3,05, 5,1. Quando é 3,01, 5,02. Quando é 3,001, é 5,002. O que eu consigo é, distinguir aqui claramente para vocês, tá? Que quando está vindo da esquerda a função, ela tende a 5, tá? O limite é 5, tá? Quando vem à direita, também é 5, tá? Então, nesses dois casos, tá? A gente tem isso. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Para vocês na questão quando a gente tem um limite, tá? Ó, gráficozinho, tá? Gráficozinho para vocês, tá? Então, ó, no 3 lá, tá? A gente tem a função f de x igual a 2x menos 1, fiz na mão, mas coloquei aqui para vocês, ia fazer no quadro, se eu tivesse presencialmente, tá? E ó, essa é a função, essa reta em laranja, tá? Uma reta em laranja, tá? Quando eu tenho x chegando a 3, qual o valor de y? Qual o valor de f de x? 5. Ó, à esquerda, tá? Qual o valor? Ó, vai se aproximando de 5. E da direita também. Ela está descendo agora, porque eu estou vindo da direita para a esquerda, tá? Estou vindo de cima para baixo. Ela também se aproxima de 5. Agora eu pergunto para vocês, não seria mais fácil, então, eu apenas substituir o x pelo número que queremos, nesse caso, igual a 3, porque aí eu vou descobrir que é 5? Na maioria, na maioria das vezes, seria correto. Mas há muitos casos que isso não é verdadeiro. Porque muitas vezes não existe o limite que se quer. E qual que eu vou dar na prova para vocês? Adivinhem, chutem, né? Ou na avaliação, tá? Os casos específicos que, na maioria das vezes, não dá, tá? Então, vamos verificar, tá? Exemplos que nesse sentido, que a gente pode fazer essas verificações. Então, pessoal, se vocês não entenderam até aqui, tá? Repito, volto, ó, vou tirar aqui, ó. Então, aqui, ó, tá aproximando de 3, tá? Quanto mais eu venho da esquerda para a direita, estou vindo da esquerda para a direita, tá? Então, x valendo 2 até o 3, a gente vê que o f de x se aproxima de 5. Quando eu venho de 4, né, que é o valor de x, também para 5, a gente vê que f de x também se aproxima de 5, tá? Que é o valor de y. É importante que vocês entendam isso, tá? Vou dar uma pausa por aqui, a gente está a 23 minutos, a aula à distância é um pouco mais complexa. Por quê? Porque o que eu quero nesse momento? Vou dar uma pausa, verifiquem a aula de novo se vocês não entenderam, vejam outros exemplos do que é exemplo, continuidade, tá? Para vocês entenderem bem. Porque na segunda parte, é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai dar exemplos, tá? De casos que não há continuidade. Então vocês têm que entender até aqui o que é continuidade e o que não é continuidade. Tá feito? Presta atenção. Se não entenderam, estudem essa parte, tá? Mas faz parte de uma aula só. Tanto essa parte quanto mais as duas partes que eu vou dar em seguida para vocês. Feito? Então assistam às próximas aulas.